Essa é a aula 6. Nela, nós vamos pensar sobre os desafios da cultura organizacional na primeira metade. Na segunda metade da aula, nós vamos pensar o que é liderança nesse contexto e qual é a relação entre liderança e cultura. Ficou uma pergunta para vocês pensarem para a aula de hoje? Pois é, qual? Giovana estava olhando ela ali. Gente, qual era a pergunta? Alguém pensou sobre ela? De que maneira nós podemos criar vínculos com pessoas durante um curto prazo, que deixa a vida me levar? Nesse sentido. Nesse sentido, uma pergunta. Tá, eu tô vendo que não deu muito tempo, né, então, de pensar na pergunta. Ó, gente, eu vou ter que pensar aqui um método BOP já, vamos lá. Vocês nem anotaram a pergunta, então a gente vai discutir essa questão do vínculo um pouco mais para frente. A questão é, dado aquelas circunstâncias que a gente colocou na aula passada, como é que você garante qualidade de vínculo para fazer a gestão do conhecimento no médio e no longo prazo? A ideia com essa pergunta era, na realidade, nos trazer para a aula de hoje. Então, a aula de hoje é pensando cultura e poder. Esse é um tema extremamente complexo. Há uma enorme tradição nas ciências humanas e sociais em pensar na imbricação entre esses dois conceitos. É claro que eu não pretendo esgotar o tema e nem pretendo levar vocês por toda a complexidade dessa discussão. Eu selecionei alguns autores e uma perspectiva mais reducionista, para que a gente comece a colocar uma bola em campo pensando o que é poder. E a gente até agora falou muito em distância de poder, mas nós não discutimos o que é poder e o que garante a distância. O que é liderança, que é um fenômeno do poder, e qual é a relação entre poder, cultura e efetividade organizacional. Esse tema, a gente, tem uma complexidade grande e a ideia hoje é a gente começar a pensar numa possibilidade analítica com algum rigor acadêmico, com alguma base acadêmica, que nos permita estruturar um primeiro raciocínio sobre a relação cultura e poder. Quando a gente fala em liderança, numa perspectiva de gestão, e a gente vai olhar para a literatura de ciências humanas e sociais, nós vamos perceber que o tema liderança, ele não consegue ser tratado academicamente com muita sistematicidade. Porque nos casos em que líderes aparecem na história, há uma conjunção de fatores que faz com que aquele indivíduo apareça como liderança. E não conheço um caso específico em que esse indivíduo teve poder e controle sobre todos os fatos que o colocaram nessa posição. Nós falamos aqui, por exemplo, sobre a ética protestante. Se vocês quiserem dar uma olhada nisso, recomendo o filme Lutero para vocês pensarem um pouco na liderança de Lutero no fim da Idade Média. Lutero foi uma pessoa que transformou significativamente o pensamento da sua época, uma liderança inconteste. Mas quando você vê o que ele estava querendo fazer, as suas intenções, o seu trabalho e o que de fato aconteceu, a gente percebe que ele foi muito arrastado pelas circunstâncias. Então, ele estava pensando como um teólogo, estava pensando como um pensador, agoniado com algumas questões teológicas do seu tempo. E, por acaso, ele foi usado num momento em que os príncipes alemães estavam querendo romper com Roma,
ele acaba tendo as suas ideias transformadas numa diretriz ou numa luz que permitisse essa ruptura. Então, Carmen, nessa questão, o poder da Igreja Católica, por exemplo, ele era extremamente forte e pautado em muitas questões que eram dogmáticas, e não apenas questões que Lutero, a partir das suas reflexões, a partir de uma leitura mais contundente da Bíblia, enfim, daquilo que ele tinha naquele momento, e que transformou a sua forma de pensar, e que ele foi muito crítico quando ele olhou para aquilo que estava se praticando e com aquilo que ele percebia que não era na realidade. Então estava muito focado em dogmas, em visões, em percepções e poder, né? E muito mais pautado numa estrutura de poderio que cada vez era mais forte junto à igreja. Então isso acho que provocou essa questão em cima, do questionamento de Lutero, e a base reflexiva que provocou essa mudança nele, que serviu de princípios para outros também, né? Vide a reforma de uma maneira geral, né? Então, Nelson, mas se a gente olha para aquele momento na história, o que a gente vai perceber é que ela não é tão monolítica e ela não é tão linear. Se você olha, você tinha os escritos dos grandes doutores da igreja. A gente tem Santo Agostinho escrevendo no ano de 400 e pouco. Nós temos o surgimento de várias outras ordens. Nós temos, no fim da Idade Média, o surgimento dos dominicanos, o surgimento dos franciscanos, o surgimento dos jesuítas, ordens que eram consideradas heréticas. Você tem a questão dos templários, que é mística na história. Você tem o aparecimento no começo junto com a maçonaria, com uma série de pensamentos antagônicos. E, no entanto, por que Lutero ganha aquele palco? Na realidade, ele se vê arrastado por eventos, a uma conjunção de fatores que faz com que uma liderança carismática produza toda essa ruptura. Talvez se ele tivesse nascido 50 anos antes ou 100 anos depois, as suas ideias não tivessem o mesmo impacto. Essa é uma questão curiosa. Por exemplo, Gandhi teria sido Gandhi na Índia 100 anos antes, ou Nelson Mandela teria tido o mesmo impacto na África do Sul em um outro contexto, ou ele teria sido muito mais facilmente abafado ou passado por um louco que fica vociferando contra o sistema estabelecido, né? Essas são questões. Por exemplo, você tinha no Rio o profeta Gentileza, que para mim é um filósofo da vida contemporânea. Realmente me encantam as ideias do profeta Gentileza, mas tem dúvidas aqui no Rio se ele era um louco ou se ele era um poeta, mas ele não foi uma liderança transformadora nesse sentido. Essas são questões curiosas quando a gente olha para a sociologia da liderança. Quando você olha, por exemplo, para um livro que estuda essa relação entre contexto histórico e sociológico e a forma como o indivíduo consegue operar nele, e aqui eu gostaria de sugerir que a gente pensasse um pouco com Elias em Mozart, a sociologia de um gênio. O que Elias mostra? Em primeiro lugar, Mozart só desperta como um gênio na Áustria daquele momento, em que havia uma competição muito grande da nobreza por riqueza e status, por meio do sistema de mecenato das artes. Havia toda uma configuração histórica e sociológica que tornou aquilo possível. Mozart queria uma independência maior do que ele conseguia, ele lutava contra o sistema e, na realidade, acabou uma vítima dos seus próprios desejos de transformação daquele universo que oferecia resistência. Quando nasce Beethoven, 15 anos depois, as circunstâncias já eram outras, a aceitação da autonomia do compositor era outra, você já tem um outro momento histórico dentro do qual aquele indivíduo opera. Então, quando a gente olha para o conceito de liderança em gestão,
ele aparece de muitas maneiras como um conceito mágico, como a solução que vai resolver muitos problemas organizacionais, dependendo aí das especificidades de um indivíduo, do seu carisma, da sua capacidade de envolver pessoas, quase como se a questão da liderança e do contexto não tivesse bastante imbricada. Tem contextos que são mais propícios ao surgimento de líderes e tem contextos que são menos propícios ao surgimento de líderes. Essas são questões que estão por trás do tema liderança, mas facilita o nosso trabalho sair dessa esfera muito genérica do que é liderança e a gente começar a ver como alguns autores pensam o poder e como a gente pode, dialogando com eles, entender um pouco melhor, de uma maneira mais profunda, qual é essa relação entre aquilo que a literatura chama vagamente de liderança e a cultura, como é que esses dois fatores se imbricam no fenômeno organizacional, que é diferente de como isso se imbricaria no contexto político, como isso se imbricaria nos contextos revolucionários, de diferentes maneiras. Uma coisa curiosa é que na literatura de administração, de alguma maneira, o líder carismático aparece com uma positividade para o sistema que é estranha às ciências humanas e sociais. Se nós olharmos para a história do líder carismático, ele destrói o sistema. Ele revoluciona justamente por fazer com que as pessoas rompam com determinados padrões históricos e sociológicos de comportamento, inaugurando uma nova era. No entanto, nas organizações se fala desse líder carismático como alguém que coopera para que aquele sistema funcione melhor, que é um entendimento peculiar da noção de carisma, tal como ela aparece em Max Weber, por exemplo. E essas são questões que eu gostaria de colocar e eu queria muito que a gente fosse debatendo ao longo, porque esse é um tema que, quanto mais simples ele parecer, pior. Né? Há uma complexidade necessária para dar conta do conjunto de variáveis que estão em questão aqui. Para evitar uma super simplificação do tema, eu baseei muito essa aula no primeiro capítulo do livro do Stephen Lux, chamado Power, em que ele tenta exatamente juntar um conjunto de textos clássicos refletindo sobre esse termo. A primeira coisa que o Lux diz é: poder é um fenômeno extremamente complexo e que se manifesta na sociedade de múltiplas maneiras. Então, seria impossível começar uma discussão com uma definição consensual de poder. Não há tal coisa. Dependendo da corrente teórica, da corrente filosófica, dependendo da intenção e do interesse daquele que escreve, o conceito de poder vai ser formulado de uma maneira diferente. Ele propõe, então, que ao invés de nós olharmos para uma definição de poder, a gente possa ver como os autores respondem a essas 5 perguntas. Que diferença o poder causa? Como essa diferença é causada? Como as pessoas são afetadas pelo exercício do poder? Quem se beneficia quando os objetivos coletivos são atingidos? E o que aquele que assume a responsabilidade de buscá-los ganha com isso? De muitas maneiras, ele diz que vários autores de diferentes correntes tentam responder a algumas dessas perguntas com foco mais específico em uma do que em outras. Quando a gente pensa na questão da diferença que o poder causa, eu só posso falar que há uma relação de poder ou há o fenômeno de poder se é possível afetar o comportamento de outro.
Não há poder se eu não consigo fazer com que o outro, de alguma maneira, transforme o seu comportamento por causa de alguma outra questão. Quer dizer, existe essa relação que muitos autores tendem a olhar fundamentalmente como uma relação de dominação. Mas a gente vai ver que isso não é necessariamente verdade. Quando Max Weber olhava para essa relação, ele, de muitas maneiras, tentava entender como era possível para um indivíduo ou uma instituição afetar o comportamento de outra pessoa. Num extremo, o poder pode ser entendido como força bruta. Se a gente imaginar aqui que entra agora um sujeito armado na sala de aula, aponta uma arma para o Marcelo e diz assim: Marcelo, dança balé. Marcelo não quer dançar balé. Ele não gosta de balé. E ele está bastante enfurecido com essa situação. Mas ele tem uma escolha terrível. Ou ele dança balé ou ele morre. Dada que essa é a escolha que se coloca, o Marcelo concorda em dançar balé. Esse, então, é o poder no extremo da força bruta. Uma característica que os autores apontam para o poder no extremo da força bruta é que ele é o menos eficaz de todos os tipos. Eu consigo que ele dance na medida em que eu estou aqui parado com a arma apontada para ele. Assim que eu saio da sala, ele para de dançar. Então, eu cerceio a liberdade dele, mas eu também cerceio a liberdade do poderoso. O escopo de comando do poder baseado na força direta, ele é pequeno. Então, não é só esse tipo de relação de dominação e coerção que nós podemos usar para refletir sobre o fenômeno do poder. Max Weber começa a olhar de uma maneira muito direta para as questões de como é que esse poder de fato atua de uma maneira mais sistêmica. E ele começa a estudar, então, os fatores que fazem com que determinados tipos de relação dessa ordem funcionem. E aí ele recorre aos conceitos de autoridade e legitimidade. Os conceitos de autoridade e legitimidade já, de muitas maneiras, remontam a uma instituição e a um entendimento coletivo sobre a ordem social. Como é que nós podemos pensar a ordem social ou como essa sociedade se organiza e quem são as pessoas nas posições de autoridade e como essas pessoas exercem o mando. Mas Max Weber observa essa relação de autoridade e ele percebe que um indivíduo na mesma posição de autoridade pode ter menos efetividade e menos eficácia do que outro indivíduo. E aí ele recorre ao conceito de legitimidade para tentar explicar esses fatores que aumentam a capacidade de um indivíduo controlar o comportamento do outro. De muitas maneiras seria a autoridade tradicional, o pai, o padre, o professor, a autoridade burocrática, o militar, o chefe, o superior hierárquico numa organização formal, ou essa autoridade carismática que consegue apelar para o valor de uma causa e fazer com que as pessoas de fato queiram cooperar com ela. Então, quando a gente olha aqui para a autoridade tradicional, que é a mais fácil de verificar, se eu sou uma mãe, eu cuido, eu zelo, e eu tenho um comportamento razoavelmente exemplar e eu não sou uma pessoa autoritária, a minha chance de conseguir que meus filhos atuem de acordo com o que eu estou pregando é maior
do que se eu for uma mãe devassa ou se eu for uma mãe negligente. Eu vou ter menos legitimidade para dirigir e orientar esses comportamentos do que se eu fosse uma mãe legítima, digamos assim, de acordo com aquilo que a sociedade colocaria como um exemplo do papel de mãe. Então, eu aumento a minha autoridade se eu construo legitimidade para falar. E, de muitas maneiras, a gente percebe isso no dia a dia. Por exemplo, um pai autoritário muitas vezes causa mais resistência e desobediência no filho do que um pai não autoritário. Agora, o poder aqui ele pode estar num extremo de autoritarismo e no outro extremo de complacência e negligência. Nos dois extremos, nós teríamos ou muita resistência ou o filho ignorando o pai. Tem uma série de combinações que se dá no meio e que aumentaria essa legitimidade. E a forma como a instituição família, nesse momento histórico, funciona dentro de um arcabouço institucional mais amplo é fundamental para dizer o que seria um pai ou uma mãe com maior ou menor legitimidade. Então, a autoridade paterna no começo do século XX é bastante diferente da forma como essa mesma autoridade pode ser exercida no começo do século XXI. Existem imbricações de valores, imbricações éticas, imbricações de sistemas de pensamento que vão alterar essa relação autoridade e legitimidade. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar aqui as estruturas de poder. Quando a gente fala, por exemplo, com Max Weber em burocracia, a burocracia para Max Weber ela é uma ferramenta, de muitas maneiras, para permitir o aumento da racionalidade com fortes ganhos de escala. Então, eu só posso, por exemplo, ter liberdade feminina, o feminismo e a equidade entre gêneros só é possível porque eu tenho a concentração do poder e da força na mão do Estado, que cria leis, que tem mecanismos de reforço, como a polícia e o judiciário, a quem você pode recorrer no caso de ser sequestrado, estupro, essas coisas. Na Idade Média você não tinha isso, então se a mulher saísse saracuteando de um feudo, ela podia ser roubada por alguém de um outro feudo e você não tinha alguém a quem recorrer. Então, na Idade Média, era importante para as famílias ter um capital de filhos homens para impor um certo respeito, que eu não tinha uma instituição para mediar. Quando eu vou tendo o desenvolvimento de instituições e uma racionalidade burocrática maior, eu consigo produzir esse tipo de ordenamento. Então, por exemplo, que aquilo que a gente acha hoje que é um dado natural, que é a nossa liberdade de ir e vir, ela pressupõe um ordenamento estatal que permita esse nível de garantia mínima. Esse é o conceito, de muitas maneiras, de ordenamento e racionalidade burocrática de Weber. Eu consigo ter ganhos de escala e de racionalidade gigantesco graças a esse tipo de ferramenta de gestão que é o ordenamento burocrático. Só que o que acontece? O ordenamento burocrático ele não funciona por si, porque ele é uma abstração, ele é um conjunto de papéis, funções, tarefas que estão colocadas ali. É necessário ter uma agência humana adequando continuamente meios aos fins para que esse ordenamento burocrático funcione. Então, se eu tenho um chefe que é ético, que não rouba, que trabalha direito, que conduz bem a equipe, ele vai tender a ter uma equipe mais integrada, coesa e cooperando do que um cara que é um louco, que é um autoritário, alguém que faça assédio moral com as pessoas. Eu vou ter diferentes graus de efetividade de acordo com a legitimidade, com como os indivíduos constroem essas posições de poder. Então, essa é uma questão interessante, se a gente para pensar, não só na diferença que o poder causa, mas como essa diferença é causada.
Uma coisa curiosa do poder tradicional é que, teoricamente, ele é exercido para o benefício do dominado. Qual é a intenção do padre? Que o fiel não peque. Qual é a intenção do pai ou da mãe? Que o filho cresça forte, saudável, bem educado. Então, o poder da autoridade tradicional, de muitas maneiras, está a serviço do dominado. As hierarquias burocráticas, por outro lado, usam os indivíduos que estão ali dominados na burocracia ou subordinados a serviço de uma causa outra. Então, isso cria diferenças significativas, por exemplo, sobre o volume de afetos, vínculos e qualidades de outra natureza que existem nessas relações de poder. Quando a gente olha, então, para cá, Weber estava olhando, de muitas maneiras, para a autoridade eclesiástica, para a autoridade do guerreiro, para a autoridade do rei e para como essas coisas se imbricavam na vida social. Tem um trabalho muito relevante do Weber falando sobre as instituições militares, que ele coloca o carisma do general como um fator crítico de sucesso para essas organizações. Ele aponta de uma maneira direta para a capacidade do general em criar espírito de corpo como chave para a qualidade do trabalho desses exércitos. Então, a ideia de espírito de corpo como um aspecto intangível desse exercício de poder aparece já em Max Weber de uma forma bastante bem modulada. A característica do carisma, digamos assim, do general, está muito ligada à causa, né? Defender o meu país, defender as famílias, a causa é nobre. E a tropa percebe que o general, de muitas maneiras, é capaz de preservá-los no máximo e colocar esses esforços a serviço da causa de uma forma justa. Então, a briga é boa, a guerra é difícil, mas existe uma coalizão orientada para uma causa, comandada por alguém que é percebido como tendo as virtudes necessárias para a execução da tarefa. Então, uma das características dessa legitimidade da liderança burocrática teria uma relação, já lá em Max Weber, com o sentido e significado da tarefa, com a justiça e a qualidade do tratamento dos subordinados e, de muitas maneiras, a percepção da qualidade da condução desses exércitos. Então, exércitos mais efetivos teriam essa característica interna. Na verdade, quando nós fizemos o trabalho com as tropas de elite, que está no livro A Ponta da Lança, o que nós descobrimos em todas essas instituições é que a questão do espírito de corpo, de fato, é central, confirmando a tese do Max Weber que a coragem para trabalhar em organizações extremas, onde a vida do próprio indivíduo está em questão, está ligada à ideia desse espírito de corpo e da nobreza da causa. Isso não é traduzível, gente, para organizações econômicas por razões óbvias. Uma coisa é eu me sacrificar no limite para garantir que a minha família não seja escravizada por uma sociedade inimiga. Outra coisa completamente diferente é eu sacrificar a minha vida, a minha qualidade de vida, a minha felicidade para aumentar o retorno pro acionista. São coisas de diferentes naturezas. Então, quando a gente olha para a ideia de missão, visão e valores, teoricamente, isso daria uma nobreza de causa e uma bússola para as organizações privadas, em que o lucro seria apenas a remuneração justa por esse trabalho e esse esforço. Então, que haveria de fato um engajamento de todos os envolvidos nessa missão
e que a rentabilidade seria uma forma de aumentar a nossa capacidade de entregar valor de forma renovada para esses stakeholders. Isso seria uma pré-condição para aquilo que Weber chamaria de uma liderança burocrática com legitimidade. Então, isso é diferente de uma liderança carismática, e essa diferenciação ela não está clara de muitas maneiras na liderança, na literatura organizacional, em que muitas vezes se quer a efetividade desse líder, mas sem essa qualidade de causa e sem esse pacto ético entre os stakeholders. Então, a literatura transforma o indivíduo que nós chamaríamos de líder quase em um encantador de pessoas. Alguém capaz de fazer com que as pessoas cooperassem para além do seu interesse privado, sem nenhuma contrapartida de outra natureza. Então, esse é um dos embrólios que nós encontramos hoje para a construção de vínculo entre as pessoas e as organizações. Não sei se vocês concordam com isso. Eu não consigo entender, você está falando sobre liderança carismática, né? Que muitas vezes esses outros fatores, né, legitimaram lá a burocrática, a causa. Na verdade, eu só consigo entender que a liderança carismática consegue exercer isso, o poder dela, mesmo que não intencionalmente, na cabeça dos liderados, algum tipo de informação, mesmo que errônea, dá a eles a percepção de que de alguma forma eles estão se beneficiando daquela situação. Entendeu? Então, muitas vezes o líder carismático ele pode até não ter efetivamente a intenção de gerar alguma coisa para o liderado, mas na cabeça do liderado, aquela condição vai levar ele a uma condição melhor. Por isso, durante algum tempo, ele acredita naquele líder carismático e segue aquele líder carismático. Então, isso, em termos de uma literatura sociológica, seria um caso de manipulação ou um caso de ideologia. Uma manipulação, né? Que nem necessariamente ela é, vamos dizer assim, ela é pensada. Ela pode se dar essa manipulação ela pode se dar de uma forma quase que sem ser percebida, né? Então, aí a gente vai ter que olhar para o papel desse subordinado, o quanto que ele não está numa posição também de achar que ele pode se beneficiar naquele sistema e investir ali para ver se ele consegue cavar algum benefício. Não é... E aí a gente vai discutir essa questão do poder, ele é sempre uma questão de duas vias, uma via de mão dupla, né? Numa sociedade como a nossa, com liberdade de contratos, o que faz com que o indivíduo aceite um líder manipulador ou fique dentro de um jogo ambíguo? Essa é uma questão para a gente aprofundar. Na realidade, o conceito de manipulação e o conceito de alienação no capitalismo, ele aparece já nos trabalhos de Marx com bastante clareza, que olha muitas vezes para valores e crenças como uma superestrutura, como uma coisa que propositalmente engana as pessoas. E aparece muito no conceito de ideologia de inúmeros autores, a ideia de que existe, ou na literatura marxista, uma superestrutura que englobaria religião, sistemas de crença e tudo isso, que ilude de muitas maneiras as pessoas e evita que elas saibam onde seu autointeresse está, ou essa pessoa intencionalmente coopera com esse sistema na expectativa de um benefício futuro. E ela pode ser só um mau jogador. Ela se engaja num jogo achando que ela vai conseguir capitalizar lá na frente e não consegue. Esse, na verdade, gente, é um dos maiores desafios com a literatura marxista. Porque, por um lado, Marx fala no determinismo das condições materiais de existência para a formação da consciência operária, para o funcionamento do capitalismo, teoricamente. O que acontece? O operário acaba tendo uma consciência operária, uma condição intelectual e subjetiva, um imaginário muito determinado pelas suas condições materiais. Não é inteiramente mentira, né? Tem alguns estudos... Mas também não é inteiramente verdade. Também não é inteiramente verdade. Alguns estudos de teoria cognitiva mostram, por exemplo, que
a complexidade intrínseca do trabalho, ela afeta a capacidade do indivíduo de lidar com situações complexas. Então, tem alguns estudos, e depois eu posso passar para vocês a referência. Kuhn e Schuller é um dos autores que modela, que olha para isso, que eles mostram, por exemplo, 2 empregados entrando numa empresa, um para uma carreira de colarinho azul e outra para colarinho branco. Quando você mede a sua capacidade de raciocínio substantivamente complexa aos 20 anos de idade, a diferença entre eles é pouca. Mas se você mede de novo, depois de 20 anos, um diretor e o outro continua na carreira operária, a capacidade de raciocínio substantivamente complexa é totalmente diferente. Então, é claro que há uma relação entre o trabalho, o tipo de trabalho e os skills intelectuais. Não é determinista, como Marx coloca, mas há uma influência sobre isso. A questão é que Marx não consegue explicar de muitas maneiras, pelo determinismo das condições materiais, por que o sistema não rui. Por que as pessoas preferem ficar num sistema capitalista? Essa é a grande questão que Marx precisa recorrer a um conceito subjetivista, que é o conceito de alienação, que de muitas maneiras é um conceito que é similar àquele que nós falamos no começo do curso, de Moisés e a travessia do deserto. O conceito de alienação, ele fala sobre essa separação entre o indivíduo e a sociedade, ou entre o indivíduo e o seu próprio trabalho. Como é que isso se dá em Marx? Marx fala do fetichismo das comodidades como um elemento que faz com que o operário trabalhe contra seu próprio interesse. Vamos imaginar o seguinte, se o ser humano é bom e a sociedade o corrompe, que é uma afirmação que Marx faz nos manuscritos econômicos e filosóficos, como é que a sociedade pode ser essa bagunça, né? Se o homem essencialmente é bom, o que acontece? O homem tem medos e inseguranças, a gente tem medo de ser rejeitado, a gente tem medo de não ser apreciado, a gente tem uma série de medos e a gente tenta recorrer às comodidades de uma forma alienada para suprir isso. Ao invés de reconhecer que eu preciso de vocês e vocês precisam de mim e nós podemos viver felizes em uma comum unidade de valores e crenças, cooperando com maior igualdade, eu tenho um medo, de certa maneira, de ser rejeitado ou tudo, então eu penso o seguinte, eu vou trabalhar pra caramba, eu vou juntar um monte de grana, eu vou comprar aquele carro esporte vermelho, maravilhoso, deslumbrante, os meus alunos vão me ver passando naquele carrão, vão pensar, cara, essa mulher é boa pra caramba, ela é mega poderosa, eu quero ficar perto dela, eu admiro ela e essas coisas todas. Só que o que você faz? Você vai lá, você compra o carro vermelho, aí você tem que se afastar de todo mundo. Eu preparo minhas aulas pior, porque eu vou ter que trabalhar mais para juntar dinheiro para pagar o carro vermelho, eu não vou ter tempo para ficar com a minha família, porque eu preciso de horas extras para pagar aquilo, e finalmente eu tenho o carro vermelho na garagem, mas ele não fez a mágica que eu queria. Então eu passo a desejar outras coisas e eu vou me afastando das relações verdadeiras e criando relações falsas, olhando para aquele objeto como tendo características e capacidades quase místicas de resolver as minhas questões. É claro que ele coloca essa fragilidade como um produto do sistema, né? Ele não olha para isso, por exemplo, como questões da psicologia do ser humano ou de uma fragilidade própria do ser humano. Algo que evitaria uma visão, uma ontologia tão positiva do ser humano, que é o que aparece na obra de Marx. Quer dizer, o sistema corrompe, mas eu tenho que explicar como é que o sistema virou corrompido se o ser humano é bom. Essa questão, ela é complexa na sociologia marxista, não sei se Marx consegue resolver isso, mas ele joga para o fetichismo das comodidades a ideia da formação dessa falsa consciência. É alienação porque é o ser humano separado de si mesmo, separado do fruto do seu trabalho, quer dizer, aquele carro que é um produto do trabalho humano se volta contra o ser humano, porque ele usa
aquele carro para se... Ele está subordinado àquele carro e ele está separado da sociedade como um todo. Então, o fetichismo das comodidades, ele causa essa separação do homem em relação ao seu próprio trabalho, do homem em relação ao produto do trabalho, que é o automóvel, e do homem em relação às relações sociais mais positivas e produtivas. O que acontece é o ser humano colabora de uma forma direta para a sua posição. E aqui a gente encontra esse entrave em Marx, quer dizer, ninguém está obrigando as classes oprimidas a ficar naquela posição. Elas estão nessa posição pelo fetichismo das comodidades, pela religião que promete retorno numa outra vida, e Marx chama isso tudo de uma falsa consciência. Essa, então, é a explicação que Marx consegue gerar para a estabilidade dos sistemas dentro de uma sociedade aparentemente livre. Mas existe algum autor, né, que sirva como contraponto exatamente de Marx, né, medida que, na verdade, pensaria que o ser humano é por essência ruim e o sistema, na verdade, tenta corrigi-lo? Assim, qual é o maior contraponto de Marx? Tcharam! Quem é o maior contraponto de Marx, gente? Adam Smith. Então tem aqui o nosso querido amigo liberal. Não me coloque numa caixinha, professor. Então, Adam Smith diz exatamente isso. O ser humano é egoísta. O ser humano é egoísta. Tem um trecho na Riqueza das Nações em que ele diz: não é da benevolência do padeiro ou do açougueiro que eu tenho o melhor pão e a melhor carne barato à minha disposição. É do egoísmo, na forma como eles competem duramente para conseguir, numa competição com o outro, que eu compre. E daí vem a ideia de Adam Smith: se o ser humano é egoísta, ele vai tentar se dar bem às custas dos outros. Daí a ideia clássica dos liberais de que não tem almoço de graça. Se alguém está comendo de graça, alguém está se ferrando para pagar essa conta, né? Existe muito a ideia de que o homem é o lobo do homem. Então eu preciso estruturar a sociedade de modo a evitar todos esses oportunismos. E eu faço isso dentro de um parâmetro ético, que aí a teoria dos jogos vai mostrar. Quer dizer, se você atua de forma correta, de modo contínuo, você... né? As pessoas acreditam na sua reputação e vão tender a interagir contigo. Então, o sistema corrige, a mão invisível do mercado corrige esses vícios. Porque se eu trabalho de uma maneira adequada, não vamos nos esquecer que antes de escrever A Riqueza das Nações, Adam Smith escreveu a Teoria dos Sentimentos Morais. Quer dizer, se eu atuo de forma ética e moral, de modo recorrente, eu ganho muito mais do que se eu, na realidade, roubo diretamente. Mas eu vou fazer isso por autointeresse. Eu vou fazer isso porque a minha reputação me produz muito mais resultado no tempo do que comportamentos oportunistas e a minha tentativa de enganar o cliente. Eu vendo um produto de baixa qualidade, eu vou vender uma vez só. Então, se o mercado for livre e o cliente também tiver liberdade de escolha, todo mundo vai ter que competir para entregar o melhor produto pelo menor preço. Todo mundo, então, vai se beneficiar da riqueza assim gerada. Então, não é à toa que os economistas liberais e os socialistas batem de frente o tempo inteiro. Nós temos aqui uma questão interessante para um aluno de mestrado, é que a lógica marxista, ela cria um holismo metodológico. É quase, como o indivíduo não existe ali dentro. O sistema, na verdade, opera de tal forma que a gente tem essas regularidades na ponta. No outro extremo, nós temos os economistas liberais e os neo-institucionalistas com um individualismo metodológico, que é como se as regularidades do sistema também não existissem. Então, nós temos aqui duas visões bastante antagônicas sobre o homem e a ordem social. Quando a gente olha para o trabalho dos economistas e dos neo-institucionalistas, nós vamos perceber que o conceito de homem que eles usam também para fundar todo o seu arcabouço
teórico é uma abstração. Então, tanto Marx quanto os liberais têm uma ontologia, uma percepção ontológica sobre a essência do ser humano que escolhe ignorar determinados fatos empíricos observáveis. Por exemplo, quando eu olho para a racionalidade, tal como os economistas colocam, eles estão olhando para a racionalidade de escolha num trade-off entre A e B. Por exemplo, eu vou para o supermercado, se eu puder escolher entre carne e frango, eu vou usar a minha função de utilidade para fazer a escolha que for melhor para mim. Esse é o nível do individualismo metodológico e dessa racionalidade. O máximo que os economistas admitem como dificultantes desse processo é a simetria de informação, a informação imperfeita e a racionalidade limitada que fazem com que os seres humanos não consigam fazer as melhores escolhas. Então, o que acaba acontecendo é a questão da cultura não consegue dialogar adequadamente com os neo-institucionalistas. Você pode pegar toda a obra de Douglas North, de Oliver Williamson, a cultura é uma caixa preta ali dentro. E quando eles tentam falar sobre aspectos não individuais afetando o comportamento humano, eles sempre recorrem à psicologia e à psicologia cognitiva. E agora, ultimamente, a questão da neurociência, como é que o cérebro humano funciona. Então, há um isolamento do ser humano do conjunto. E o holismo metodológico, pelo contrário, não consegue lidar com a questão da autonomia de ação óbvia que os seres humanos têm. Então, nós temos um embate do século XIX que perpassa essas ciências até hoje e que dificulta tremendamente uma multidisciplinaridade ou uma interdisciplinaridade com a história e a antropologia. O que é pensar esse ser histórico, cuja estrutura lógica de raciocínio foi constituída sobre uma teia de significados cultural. Então, a ideia de que escolher comer vaca, né, como a gente falou naquele exemplo, vaca no Brasil, vaca na Índia, não é simplesmente produto da racionalidade humana, mas é porque esse ser humano foi socializado numa cultura que faz com que ele veja a vaca como parte da sua gramática alimentar. Essa é uma questão que, de muitas maneiras, os economistas isolam. Para fazer cálculo de preço, cálculo de inflação e essas coisas, tudo bem. Eles criam um conceito chamado conceito de utilidade e eles só querem saber qual é a preferência revelada. Tá, entre A e B, o cara preferiu B. Então, eu posso assumir que há uma estabilidade nessa preferência. Tudo bem. Para pensar marketing, para pensar a relação no supermercado, funciona, né? Eu, de fato, podendo escolher, prefiro escolher do que levar uma coisa que eu não quero, né? E se eu puder escolher, tem coisas que eu quero, não posso levar por um fator de restrição de renda. Então, os economistas estão fazendo esses cálculos. O problema aí é quando a gente olha para instituições e desenvolvimento, que aí a teoria econômica não consegue dar conta das instabilidades perceptíveis em vínculos e relações de poder que, pela racionalidade econômica, não deveriam existir. E, de muitas maneiras, a influência anglo-saxã no pensamento liberal faz com que, de muitas maneiras, eles acham que isso é uma questão de valores e crenças do indivíduo. Como se romper com sistemas históricos de patronagem fosse uma questão de escolha. E, de fato, não é. Então, essas são questões que perpassam a discussão entre ordem social e poder, que são muito complexas, mas que têm uma interferência direta nas análises aplicadas à gestão, tanto gestão pública quanto gestão privada. Então, quando a gente olha para esse material e essas perguntas, a gente pode pensar que, como as pessoas são afetadas pelo resultado do poder? Será que o poder é uma coisa que sempre diz não? O poder está sempre ligado a uma lógica de dominação?
ou o poder também diz sim? Essa é uma questão que Foucault levanta, e levanta com muita propriedade, quando ele diz que o poder é uma propriedade do sistema. Ele diz sim também, é por isso que ele perpassa no tempo. Os seres humanos querem poder construir uma certa ordem social. E é por isso que o poder está sempre presente. Bom, quando a gente fala sobre o poder, então, nós vamos encontrar em muito da literatura referência a alguns autores clássicos que criaram os primeiros marcos nessa discussão na história do Ocidente. Max Weber e outros autores de uma sociologia institucional que leva em conta a interação de múltiplos fatores e leva em conta a questão da cultura e da ação humana sobre os sistemas, mas que de algumas maneiras dialoga com Marx de muitas formas. Nós temos Karl Marx e uma série de outros autores que estão naquilo que os sociólogos chamariam de teoria do conflito, né? Nós temos a reflexão sobre o poder do Estado, uma frase clássica de Locke ajuda muito a entender o desafio do Estado, que quando eles estão fazendo essa reflexão sobre que arquitetura o Estado deveria ter, Locke usa uma frase que eu acho bastante interessante, que fala muito sobre a história do Ocidente, que ele diz: liberdade é igual a poder picado em pedaços. Quando eu tenho poder excessivamente concentrado, as pessoas não têm liberdade, que é o que acontece, por exemplo, no absolutismo monárquico. Se eu quero aumentar o grau de liberdade das pessoas, eu preciso, de alguma forma, fragmentar o poder. Mas eles reconhecem que para que a sociedade funcione naquele formato de Estado nacional, algum nível de centralização de poder é fundamental. Então, a arquitetura que divide o Estado em executivo, judiciário e legislativo emana de muitas maneiras de uma discussão do século XVIII sobre como essa arquitetura deve estar montada para, ao mesmo tempo, garantir ordem e liberdade, entendendo que não há liberdade sem poder, evitando ao mesmo tempo que o poder excessivamente concentrado, como a dos reis absolutos, gerem assaltos sobre o direito das pessoas sem que haja a mediação da lei, a mediação do judiciário. Bom, isso de muitas maneiras começa toda uma discussão mais sistemática e acadêmica sobre que arquitetura de poder é desejável para que uma sociedade, de forma racional, consiga ser regulada. Como é que a gente consegue estruturar a regulação dessa sociedade da melhor forma? Nesse diálogo, há uma percepção muito clara da importância do Estado para o funcionamento dos mercados. Não vamos nos esquecer que a Revolução Francesa surge muito liderada pelos interesses da burguesia naquele momento na Europa. Então, há uma ideia curiosa de que o liberalismo necessariamente prega o fim do Estado ou o Estado mínimo. E não é isso que a gente vê desde a origem. Quer dizer, a ideia de que a liberdade das empresas pressupõe o Estado é que está na origem do pensamento econômico lá atrás. A ideia de que se eu não tenho estabilidade de moeda, unidade de pesos e medidas e um conjunto de leis, regras e normas que garantam direito de propriedade, garantia dos contratos, estabilidade, não tem como as empresas prosperarem. Hoje a gente vê nas mídias sociais muito a ideia de alguns teoricamente liberais radicais de que o Estado poderia desaparecer. Isso não é, de fato, o pensamento liberal. Isso é o pensamento anarquista que, de muitas maneiras, dialogou desde a origem com o pensamento liberal. O pensamento anarquista, ele diz que eu não preciso de autoridade.
o problema é, se todos os seres humanos fossem éticos, nós não precisaríamos de autoridade. Mas, dado que isso não acontece, a gente acaba tendo esse desafio de como é que a gente garante, no mínimo, segurança para todo mundo. Então, quando a gente olha para o surgimento do conceito de Estado e essa arquitetura do Estado, a questão da segurança sempre esteve presente, desde a origem. A ideia de que o poder concentrado na mão do Estado é o que garante o domínio da lei, está clara desde o começo. Sem a concentração do direito de usar força e sem a concentração do direito de imprisionar e punir na mão do Estado, não há como viver sob o domínio da lei. Essa é uma questão óbvia para esses autores naquele momento. Se eu não tenho mecanismos de punição, se eu não tenho mecanismos de controle, e se eu não tenho os mecanismos de enforcement da lei, os mecanismos de reforço que vão garantir que o acordo coletivo se mantenha, não há condições mínimas de vida em sociedade. Bom, por outro lado, tem os autores que vão olhar para as organizações numa outra perspectiva. Por exemplo... Oi, Marco? Na realidade, você vai encontrar uma série de autores que vão olhar para as organizações como uma prisão psíquica e vão olhar para como a organização, de fato, tem um impacto grande no sequestro da subjetividade dos funcionários. Existe toda uma linha de etnografia que olha para isso, que olha para essa antropologia empresarial, mostrando como, na realidade, a empresa produz determinadas formas de aprisionamento psíquico e tem um conjunto de autores mostrando o tipo de violência que essa relação da organização com as pessoas pode engendrar. Então, vocês fizeram a aula do Hélio Arthur. Ele trabalha. E ele está trabalhando isso com vocês, então eu não vou tocar muito nesse assunto, não vou mergulhar nele, porque vocês estão vendo lá. Mas essa ideia da organização como prisão psíquica, teve alguns anos atrás um episódio que marcou muito o imaginário francês sobre isso, e então essa corrente da organização como prisão psíquica, ela é uma corrente mais da antropologia francesa, em oposição, de forma diferente dos autores americanos, que estão olhando para a cultura numa perspectiva de efetividade econômica. Os autores franceses estão olhando para a questão da cultura organizacional numa perspectiva de assalto sobre o indivíduo. Então, não sei se vocês lembram, tem alguns poucos anos, morreram alguns executivos da Telecom França, se suicidaram. Eu não sei se vocês lembram disso. Foi um momento de crise, estavam havendo emissões, e a possibilidade de perder aquele emprego levou aquelas pessoas a viver um estresse e batalhas internas na organização. Alguns deles se mataram. E aí a pergunta que fica é, peraí, como é que pode? Por quê? No limite, esses indivíduos podiam ter migrado para o Brasil e mudado para uma comunidade hippie em Visconde de Mauá. Por que o sofrimento dentro de uma organização consegue levar a esse extremo? É essa ideia de que o objetivo da organização de ganhar mercado, competitividade, eficiência, eficácia, ela canaliza o desejo do indivíduo que passa a querer aquilo também, uma carreira de executivo de sucesso, poder ganhar um monte de dinheiro, aí o cara compra apartamento nos melhores bairros, compra carros caros, tem uma vida de glamour, e a possibilidade de perder tudo isso é aterradora o suficiente para levar o indivíduo a uma decisão como essa. Então, são fatores que também são considerados até que ponto, de fato, a lógica do sistema não tem algo de alienante de fato, e até onde os indivíduos conseguem se defender
do assalto dessas ideologias produtivas sobre a sua própria vida e sua própria carreira. E aí entra, de muitas maneiras, alguma reflexão inspirada em Marx de mostrar o quanto que o fetichismo das comodidades e essa capacidade de ser capturado pelo consumismo, por essa competição de luxo, status, riqueza e poder, de fato facilita o trabalho das organizações, fazer com que as pessoas deem o sangue ali para ter esse tipo de retorno. Outras questões que são colocadas, e aí é a questão do Christophe Dejour, que é a questão da banalização do tipo de sofrimento que as novas formas de pensar a empresa geram sobre as pessoas. Porque na fase industrial o que nós tínhamos era o sofrimento físico do trabalhador na empresa. Jornadas de trabalho não reguladas por lei, trabalho infantil, ambientes absolutamente claustrofóbicos, com pouca iluminação, condições materiais absolutamente desumanas. Então, durante toda a primeira fase da industrialização, os autores que criticavam as organizações criticavam olhando para os aspectos do sofrimento físico no trabalho. Se nós olharmos para as organizações hoje, tem toda uma questão do ambiente físico, da ergonomia, saúde e segurança no trabalho. E o Dejour diz, tá, mas agora você não está vendendo só o corpo, você está vendendo o corpo e a alma, porque você precisa compartilhar valores, você precisa ter uma ideia de qualidade, você precisa ser um cúmplice com aquela entrega de valor. Cara, se um cliente reclama, você se sente um idiota irresponsável, você vai para casa desesperado, como é que eu pude falhar, como é que eu pude fracassar? E isso gera uma série de formas de doença psíquica e sofrimento no trabalho causado pela maneira como esses aspectos soft da gestão causam impacto na psique humana. Bom, quando a gente olha para outros autores, e a gente pode olhar aqui para Pierre Bourdieu ele olha para os sistemas simbólicos e para o sistema de poder como um campo onde há jogos de dominação, influência e subordinação. Então, Bourdieu está muito interessado numa economia das trocas simbólicas e como, na realidade, esse jogo de dominação e resistência e discurso de contra-elite se dá. Quando a gente olha para a organização na realidade como um campo, o que a gente vai perceber é que todo campo, nós poderíamos chamar o campo da administração de empresas, produz pensamentos, teorias e lógicas de raciocínio que dizem o que é certo, errado, adequado e inadequado dentro das organizações e dentro do pensamento organizacional. Você vai vendo pessoas que crescem nesse campo como os detentores do capital simbólico, aqueles que têm o direito de definir o que está certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é meritocrático, o que não é meritocrático e até se deve ser meritocrático ou não. E aqueles outros que não têm poder e voz dentro desse campo. Então, Bourdieu vai olhar muito para esses domínios simbólicos, vendo como é que isso ocorre dentro das organizações. Mas uma coisa curiosa que Bourdieu coloca é: todo mundo traça suas estratégias e é possível para todo mundo, dentro de maior ou menor grau, manipular essas categorias e manipular o jogo a seu favor. Então, isso é uma coisa que em qualquer sociedade ou em qualquer sistema pode se dar. Quem manipula melhor e joga melhor esse jogo pode adquirir mais capital simbólico ou mais capital social. Não só para dizer o que vale no campo, mas também para dizer o que não vale, né? Então, você vai encontrar esse tipo de disputas o tempo inteiro. E tem Goffman, e a gente pode falar aqui do Turner também, que são autores que olham muito para a vida social como um teatro, como os indivíduos jogam com papéis e funções e fazem uma performance
e como é que isso, de fato, influencia o fluxo das relações sociais e o conjunto das expectativas dos indivíduos sobre o que vai acontecer. Então, dentro do teatro organizacional, tem scripts possíveis e scripts não possíveis. Ter um personagem totalmente construído. Eu não poderia, por exemplo, chegar num curso de administração, no mestrado executivo, vestida toda de riponga ou direto da praia com um biquíni e uma canga amarrada. Existe um conjunto de elementos que constroem esse papel e que servem para o ordenamento dessas relações. Então, a vida social, de muitas maneiras, ela decorre a partir desse conjunto de expectativas que a gente gerencia como num teatro. Voltando aqui aos teóricos do poder, o Steve Lux fala do Bertrand Russell como definindo o poder muito como a produção de efeitos desejados. Eu posso dizer que um indivíduo tem poder sobre o outro se ele consegue produzir o efeito que ele intencionava com aquela ação. Mas o Lux chega e diz assim, não, peraí, eu não devo olhar o poder só pela produção do efeito, mas pela capacidade sistemática que eu tenho de produzi-lo. O que ele quer dizer com isso? Eu posso chegar aqui para vocês agora e dizer, gente, pelo amor de Deus, eu estou tão deprimida, minha vida está um horror, eu estou querendo me matar. Eu posso fazer aqui um mega drama e dizer, por favor, vamos sair comigo, eu estou mega precisando de companhia, não me obriguem a ir para casa sozinha, não façam isso comigo. E eu posso conseguir o efeito desejado de levar vocês para tomar um chopp comigo depois da aula. Não é verdade? Mas em que medida eu posso afirmar que isso é poder sobre vocês? Até onde é possível definir que a produção desse efeito, ele se deu a partir de uma relação de poder. Ela não é sistêmica no sentido de que eu não vou conseguir esse comportamento de modo consistente ao longo do tempo. Eu posso conseguir numa atacada num jogo de uma atacada, mas eu não vou ter a capacidade sistemática de fazer isso. E o Lux, então, propõe que se olhe para o fenômeno do poder a partir da capacidade que determinado indivíduo tem de articular fatores do sistema para conseguir os efeitos que ele deseja. Então, essa é uma medida relevante do poder. O Weber fala muito, para depois fazer uma síntese, do poder como a possibilidade de um indivíduo impor seu desejo no comportamento do outro ou vencer resistências. Então, o curioso desses autores é que eles estão sempre pensando na relação de poder numa lógica de controle ou numa lógica de dominação. Quando a gente para olhar para o poder com outras características, nós vamos encontrar outros autores que vão oferecer uma outra perspectiva para esse fenômeno. A Hannah Arendt é uma autora que eu particularmente gosto muito para pensar a questão da relação entre cultura e liderança, que ela diz que poder corresponde à habilidade humana não só de agir, mas agir de forma coordenada. Ela recusa a ideia de que a questão central do poder, na verdade, envolva a relação quem domina quem. Vamos pensar o seguinte, eu saio aqui, ultrapasso o sinal, o guarda vem, me pune. Essa relação de poder, ela é uma relação do guarda comigo? Claro que não é. Ela é um acordo anterior a isso. Quando todo mundo aqui concorda que é importante uma cidade segura, que velhinhos e crianças devem poder caminhar pelas ruas, a gente concorda que tem que ter lei de trânsito, a gente concorda que a gente precisa coibir os abusos, aí a gente concorda em montar uma polícia para fazer isso e dar poder para aquele policial agir em nosso nome. Então, essa relação de dominação, segundo a Hannah Arendt, ela é periférica em relação
ao conjunto total do poder. Tem uma frase que ela diz que é muito curiosa, que ela diz: o maior inimigo do poder é a gargalhada. Se alguém chega aqui se arvorando uma capacidade que não tem, vai ser louco, todo mundo vai rir. Se eu disser, gente, sinto muito, vocês vão ter que passar o feriado estudando, e vocês acharem que eu tenho zero de capacidade ou poder para fazer isso, vocês vão rir. Aí olha que coisa curiosa. Vocês não ririam se fosse eu dizendo isso agora, porque vocês podem imaginar que eu sou louca, talvez suficiente, de fazer uma besteira dessa. Não é isso? Mas o que acontece? A minha capacidade de fazer isso me foi dada por vocês. Na hora em que vocês se matricularam em um mestrado acadêmico numa instituição de nota máxima, com reputação por fazer isso. Então, vocês vieram para cá querendo esse aprendizado e nos deram uma procuração para fazer isso com vocês. Então, vocês estão aqui de livre, espontânea vontade, se colocando no risco de ter que estudar no feriado. Não é isso? Essa aqui é a questão curiosa. Aí entra uma questão dos aspectos positivos da coerção. Vocês querem que a coerção seja exercida. A coerção é exercida em nome de vocês. O que significa isso? Vocês sabem que vocês têm um recurso que é absolutamente escasso, que é tempo. Vocês têm que trabalhar. Eu tenho certeza que todo mundo saiu daqui deixando um monte de coisa para fazer. Então, vocês poderiam usar esse tempo que vocês estão aqui lá. Vocês estão devendo em casa, não é isso? Quem está fazendo mestrado sabe que está acumulando uma dívida em casa horrível. Então, o que acontece? O tempo de vocês, que é absolutamente escasso, está dividido entre elementos concorrentes da vida numa forte tensão. Vocês gostariam de estudar e ler todos os textos, eu tenho certeza absoluta disso. Vocês gostariam de vir para todas as aulas com toda a leitura prévia, super bem feita, com um monte de notas. Mas vocês não conseguem fazer isso. E vocês sabem que sem este mecanismo de coerção, vocês não fariam. Porque o que acontece? Vocês iam dizer, não, eu vou ler amanhã. Cara, amanhã não deu, eu vou ler depois da manhã. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler nas minhas férias. E vocês não leriam nunca. Então, a prova é um mecanismo de coerção necessária para que vocês façam aquilo que de fato vocês gostariam de fazer, mas que vocês não fariam se não houvesse um mecanismo coercitivo. Não é isso? Essa é a questão que o Parsons coloca. Que ele concorda com Hannah Arendt, que há um acordo tácito que antecede qualquer relação de poder, mas que o poder é um fenômeno tanto de coerção quanto de consenso, pois ele integra uma pluralidade de fatores e resultados da eficácia política sem se identificar com nenhum deles. O poder não é a coerção, ele não é só o consenso, ele é uma articulação de fatores que garante algum grau de eficácia. Faz sentido isso? O que acontece? Vocês vão tender a preferir os professores que conseguirem manter o melhor equilíbrio, o equilíbrio mais justo entre coerção e consenso. Não é isso? Um professor que não cobre nada, que ninguém estudou nada, que ninguém fez nada e passou, é só mais um professor molinho, nota fácil, esse aqui passou. O professor que é um tirano e que faz as pessoas largarem o couro aqui para forrar a sala, estaria num outro extremo. Vocês vão tender a preferir um equilíbrio entre esses dois extremos. Estou mentindo? Então, essa é uma coisa curiosa de aluno. Aluno é o único cliente que gostaria de não receber o serviço pelo qual pagou, né? Tem essa característica, mas que depois fica feliz de ter sido obrigado a receber o serviço, mas só fica feliz a posteriori, né? Então o aluno se vinga na avaliação de professor, né? Por exemplo, eu nunca recebi nota máxima em pontualidade, eu nunca cheguei atrasada.
há uma imbricação aqui de questões que vocês não gostariam de estar sendo obrigados, por outro lado, vocês gostariam, vocês vieram para isso. O que acontece é, dado que a natureza humana tem dessas peculiaridades, o sistema de poder lida com esse conjunto de variáveis. Se a gente pergunta, gente, vocês estão afinzões de entregar o trabalho semana que vem? Não estamos. Mas devo fazer um curso sem nenhum mecanismo de avaliação? Olha, só dessa vez, se você pudesse, a gente, só para essa turma e só dessa vez, né? A gente tem um pouco disso. A gente concorda com esse mecanismo, mas a gente não gostaria de ter. Bom, na verdade, Lenin faz uma pergunta que de muitas maneiras nos joga de volta à questão da imbricação entre o sistema político e econômico, é que ele diz, para você entender o que é poder e quem está no poder, veja quem fica com o quê, numa situação em que nem todos podem obter o que querem ou precisam. Essa é uma questão curiosa também quando a gente está falando de empresa. Porque muitas vezes a gente fala de autonomia, de delegação, de empowerment, mas todo mundo sabe que tem alguém que está se dando melhor. E isso coloca um limite no escopo de atuação da liderança. Então, quando nós pensamos em poder e liderança dentro das organizações, nessa relação com cultura, nós precisamos ver que essas variáveis estão em jogo. Quanto menos eu preciso da inteligência e da cooperação do empregado, mais eu posso trabalhar o poder quase na dimensão da força. Monitoramento e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo, estou de olho em você. Eu posso trabalhar nesse extremo. Quanto mais eu preciso de inteligência incorporada, mais eu preciso trabalhar o consenso que antecede os mecanismos de coerção. E isso cria embrólios num país de baixa confiança, porque esse tipo de mecanismo de poder é o que a gente menos tende a usar em sociedades autoritárias. Os acordos tácitos são feitos ex ante, em portas fechadas. E depois a liderança tem que convencer o resto da organização a cooperar com esse acordo. Essa é uma questão que a gente sempre se depara nas organizações. Então, quando a gente pega a literatura americana, que fala de líder, americano tem líder. E nós? Nós temos chefe. Vamos falar francamente, a gente tem chefe. A gente pode falar em liderança, mas, de fato, a gente olha para o superior hierárquico como sendo um chefe. E a gente faz o que ele manda porque ele tem poderes coercitivos sobre a gente. E a gente só está ali porque a gente não encontrou coisa melhor no momento. Tem um pouco disso, né? Então, essa diferença cultural sobre como a gente percebe as relações de poder e a nossa participação na organização fazem com que, por exemplo, o conceito de liderança tenha muito pouca legitimidade ou reconhecimento entre nós. Faz sentido? Aí, gente, tem uma imbricação que eu gostaria de colocar aqui para vocês entre cultura, poder, ética e estética. Se nós conseguirmos pensar os elementos estéticos do trabalho de uma maneira mais consistente, eu acho que a gente consegue endereçar a questão da liderança capaz de gerar resultados extraordinários de uma maneira mais consistente. E é isso que eu proponho que a gente faça agora. Pensar um pouco, pegando aquele conceito de trabalho que nós discutimos no Brasil, né? Trabalho vindo de tripalium, o trabalho como a parte dolorosa da atividade, nós discutimos isso, vocês estão lembrados?
pensar esse conceito, que é o nosso conceito cultural, pensar como nós, como brasileiros e latinos, entendemos o ser humano, como Ortega y Gasset diz, eu sou eu, mais as minhas circunstâncias, e a circunstância tem um peso bastante grande sobre quem eu sou e quem eu posso ser, para pensar como dentro desse contexto cultural nós podemos pensar sobre liderança, sobre um poder menos coercitivo e que abra espaço para contribuições mais significativas, para mais criatividade, para mais inovação.